Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dimas Macedo, sou aluno da Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará. Sou também bolsista do PET da Engenharia Elétrica. Aqui a gente preparou um material de cálculo com algumas questões e colocamos as resoluções. São questões básicas, mas que possuem ideias importantes para a resolução de questões mais difíceis e dão um norte de como você deve trabalhar quando vê a situação que aparece. Então vamos lá. Primeira questão pede para calcular os seguintes limites. Tem 4 itens, 4 limites para calcular. Uma questão basicamente operacional. Vamos para o item A. O item A pede para calcular o limite de seno de 9x dividido por 8x quando x tende a zero. Bom, aparecendo seno, o que a gente lembra? Trigonométrica fundamental, que é o que eu escrevi bem aqui. O limite trigonométrico fundamental diz que o limite do seno de A dividido por A quando A tende a zero é igual a 1. Lembrando que há um ângulo em radianos. E a gente tem que fazer aparecer esse limite fundamental aqui no item A. Então vamos lá. O item A a gente vê que tem seno de 9x. O x está dentro, 9x está dentro do seno, está tendendo a zero, porque quando x tende a zero, 9x também tende a zero. Então, se a gente já tem 9x dentro do seno, a gente tem que fazer aparecer no denominador. E no denominador tem 8x. Então a gente divide por 9 e multiplica por 9, para não alterar nada, como ficou aqui depois do igual. Bom, agora a gente tem o limite de 9 vezes seno de 9x dividido por 8 vezes 9x. O seno de 9x dividido por 9x é o fundamental. E sobra 9 oitavos, que é uma constante, a gente pode botar para fora, porque o que restaria existe. O limite restante existe. Então, isso aqui dá 9 oitavos vezes o limite do seno de 9x dividido por 9x. Isso aqui dá 9 oitavos vezes 1, que dá 9 oitavos, porque isso aqui dá 1. Vamos para o item B. Primeiro pede para calcular o limite de x ao quadrado mais x menos 6 dividido por 2x ao quadrado menos 14x mais 20, quando x tende a 2. Bom, temos mais uma vez um quociente, mas aqui no numerador temos um polinômio de grau 2, assim como no denominador. E a ideia é a seguinte, o x está tendendo a 2. Um polinômio é uma função contínua, então a divisão de dois polinômios seria também uma função contínua, exceto no caso em que o denominador zera, que nesse caso o número não pertenceria ao domínio da função quociente. Vamos ver o que acontece quando substituímos 2 no denominador. Repare que quando colocamos 2 em 2x ao quadrado menos 14x mais 20, o resultado é zero, isto é, 2 é uma raiz do polinômio de baixo. Então ele pode ser fatorado da seguinte maneira, 2 vezes x menos 2 vezes x menos 5. Como deu zero, a gente não poderia substituir simplesmente o 2, porque daria uma indeterminação, não existe, não poderia ser calculado. Poderia fazer uma divisão por zero. Então, vamos ver como podemos fatorar o numerador para tentar retirar essa indeterminação. X ao quadrado mais x menos 6 também possui 2 como raiz, então ele pode ser fatorado assim, x menos 2 vezes x menos 3. E agora, para retirar a indeterminação, nós cancelamos o termo x menos 2 do numerador e do denominador. Por que nós podemos fazer isso? Porque o x está apenas tendendo a 2, ele não é 2. Ele assume valores muito, muito próximos de 2, mas ele não chega a ser 2. Essa é a definição de limite. Cancelando o fator x menos 2, o que resta é o limite de quando x tende a 2 de x mais 3 dividido por 2 vezes x menos 5. Agora, temos uma função contínua para x igual a 2, então podemos substituir o x igual a 2 no quociente, que dá 2 mais 3 dividido por 2 vezes 2 menos 5, que dá um resultado de menos 5 sextos. Então, pegando a ideia, no item A, trigonométrico, tentar chegar no fundamental, item B, ver quando dá indeterminação e tentar eliminar essa indeterminação. Tínhamos 2 polinômios, porque facilitou nosso trabalho e deixou uma coisa bem clara. Vamos para o item C. No item C temos, mais uma vez, um limite que aparece em seno, que é limite de x mais seno de x, dividido por x ao quadrado menos seno de x, quando x tende a zero. Lembrando que sempre que aparece alguma coisa relacionada à trigonometria, seno, cosseno, tangente, temos que tentar fazer aparecer o limite trigonométrico fundamental, que é o que está aqui em cima. Bom, a gente tem seno. Para aparecer fundamental, falta aparecer um ângulo do seno embaixo do seno. O que a gente faz? A gente divide, a gente faz aparecer. Então a gente divide por x em cima e embaixo, para não alterar nada. Então fica limite de quando x tende a zero de 1, porque x sobre x dá 1, mais seno de x sobre x. E no denominador fica x menos, aqui é o menos, seno de x dividido por x. Agora a gente pode separar o limite do quociente pelo quociente dos limites. E em cada parte, no numerador e no denominador, podemos quebrar como o limite da soma com a soma dos limites, assim como no caso da diferença embaixo. Então resulta em limite de 1 quando x tende a zero, mais limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero. Tudo isso dividido por limite de x, quando x tende a zero, menos limite de seno de x sobre x, de quando x tende a zero.
O resultado dá 1 mais 1, que é o fundamental, dividido por 0 menos 1, que dá menos 2. Resultado do item C. Apareceu seno, cosseno, alguma coisa da trigonometria, tenta fazer relacionado com o limite fundamental. Vamos lá para o item D agora, o último item da questão 1. O item D diz para calcular o limite de quando x tende a menos 4 de raiz de x ao quadrado mais 9 menos 5, 5 fora da raiz, tudo isso sobre x mais 4. Bom, mais uma vez, temos um quociente, queremos calcular o limite do quociente, como está aqui. A ideia é a seguinte: nesse caso de aparecer raiz, você tem que procurar uma conversão especial, de um modo que você elimine a indeterminação, porque se você substituísse o menos 4, você obteria 0 no denominador. Isso não pode ter indeterminação. Então a gente tem que procurar eliminar essa indeterminação. Como a gente faz isso? Observe que, se nós multiplicássemos em cima e embaixo pelo conjugado do que aparece aqui em cima, no caso x ao quadrado mais 9, raiz disso menos 5, então o conjugado seria a raiz de x ao quadrado mais 9 mais 5, conjugado no modo de falar, no caso, né? Nós estamos falando de número complexo, mas eles possuem o mesmo sentido nisso. Então, multiplicando, teríamos um produto da soma pela diferença, aqui, certo? Então o resultado obtido seria raiz de x ao quadrado mais 9 ao quadrado, que dá x ao quadrado mais 9, menos 5 ao quadrado, que dá 25. Embaixo repetiríamos o x mais 4 vezes o conjugado pelo que nós multiplicamos. Assim, temos x ao quadrado mais 9 menos 25 dá x ao quadrado menos 16, que pode ser fatorado, pois é uma diferença de dois quadrados. Então, pode ser fatorado como x menos 4 vezes x mais 4. Observe que, do jeito que nós fatoramos, vai aparecer o mesmo termo no numerador e no denominador, e o termo que gerava a indeterminação. Então, o intuito de nós multiplicarmos pelo conjugado foi de sumir com essa indeterminação, porque geralmente, sempre que aparecem os limites assim, eles são feitos para dar certo e surgem que a gente possa multiplicar para eliminar essa indeterminação. Agora, lembrando que o x não é menos 4, ele apenas tende a menos 4, nós podemos eliminar a indeterminação. Como? Cancelando o fator x mais 4. Cancelando, passamos aqui depois de igual, o que resta é limite de x menos 4 dividido por raiz de x ao quadrado mais 9 mais 5, quando x tende a menos 4. Não há mais indeterminação, então podemos substituir o menos 4. No caso, em cima fica menos 4, que dá menos 8, e embaixo fica raiz de 25 mais 5, que dá raiz de 25 dá 5, mais 5 dá 10, então fica menos 8 sobre 10, que é a mesma coisa que menos 4 quintos, que dá menos 0,8. Então, resumindo a ideia da questão, se é o limite trigonométrico, procura relacionar com o limite trigonométrico fundamental. Essa é a saída. Ou, quando não funciona nisso, tentar relacionar com o teorema do confronto e encontrar um jeito de sair do limite. Mas a ideia é essa, tentar fazer aparecer o trigonométrico fundamental. Quociente de polinômios, tentar eliminar a indeterminação quando há no denominador, fatorar. E no caso desses, enfim, multiplicar pelo conjugado, a ideia é para tentar também eliminar a indeterminação. Sempre que o primeiro passo, você substitui o valor para o qual você está tendendo para ver se poderia ser o resultado. Se aparecer indeterminação, você tenta eliminar essa indeterminação para ver, porque no caso não haveria continuidade naquele ponto. Então, essa é a ideia de resolver uma questão operacional de limites. Claro que existem muitos outros limites, outros tipos de limites, mas que nós não abordamos nessa questão. Então, vamos passar para a questão 2 agora. Bom, continuando aqui na questão 2, que diz o seguinte, vamos lá. Determine a e b de modo que a função f de x igual a x ao quadrado menos x para x menor ou igual a 2, f de x igual a x mais b para x entre 2 e 3, e f de x igual a x menos 2 se x maior ou igual a 3, seja contínua em todo número real. Ele pede também para esboçar seu gráfico, destacando os pontos de abscissa x igual a 2 e x igual a 3. Bom, aqui temos uma função f, expressão tripla, visto que varia de acordo com o x, a variável, e ela quer que ela seja contínua em todo número real. Então vamos relembrar o conceito de continuidade. Para uma função ser contínua em x igual a, deve-se ter, não tratando de uma maneira formal, mas o que deve ocorrer para ela ser contínua. Se isso ocorre, ela é contínua. Em a, o f de a deve existir. Na expressão de f, ele pode ser substituído e calculado. O limite de f de x quando x tende a existe. E ainda mais, o limite de f de x quando x tende a seja igual a f de a. Se isso acontecer, a função é contínua. Se a função é contínua, isso ocorre. Vamos analisar o caso para x igual a 2, visto que ele manda destacar essas duas abscissas. Ela deve ser função em todo número real, em especial nos pontos de 2, de abscissa igual a 2 e 3. f de 2 existe, pois existe uma expressão para x menor ou igual a 2, que é x ao quadrado menos x, então f de 2 é 2 ao quadrado menos 2, que dá igual a 2.
Além disso, como o limite existe, os limites laterais, isto é, x tendendo a 2 pela direita e pela esquerda, devem ser iguais. Tendendo a 2 pela esquerda, cai nessa expressão, o limite da expressão, isso aqui é uma função contínua, que é um polinômio, então o limite de x tendendo a 2 seria a função em 2, que no caso dá 2, como vimos aqui. Além disso, pela direita temos a expressão ax mais b, então o limite dessa expressão aqui, quando x tende a 2, que no caso dá 2a mais b, como a gente botou aqui, deve ser igual a tendendo pela esquerda, que dá 2. Então, nós obtemos uma equação 1 que diz que 2 é igual a 2a mais b. Guardamos essa equação. Analisando agora para ser contínuo em 3, temos que f de 3 é igual a essa expressão aqui, onde está o mouse, 3 menos 2, que dá 1. Beleza, guardamos. Novamente, como fizemos para x igual a 2, vemos o caso dos limites laterais, tendendo pela direita e pela esquerda. Tendendo pela direita, isto é, para valores maiores que 3, a expressão é x menos 2 da função. Então, o limite de f de x quando x tende a 3 pela direita dá 3 menos 2, que dá 1. Beleza, que é isso aqui, que a gente encontrou, f de 3. E, quando tende a 2 pela esquerda, temos essa expressão x mais b. Então, o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda dá igual a 3a mais b. Então, obtemos uma outra equação envolvendo a e b. Temos 2 igual a 2a mais b e 1 igual a 3a mais b. Fazendo 2 menos 1, obtemos A igual a 1 menos 2, que dá A igual a menos 1, e B igual a 4, como colocamos aqui. E agora que descobrimos todas as expressões da função, podemos plotar o gráfico. Veja que ela está separada em 2 e 3. Em 2, para x menor ou igual a 2, ela é uma função quadrática, x ao quadrado menos x. Aqui no gráfico só colocamos uma parte da parábola. Isto é, a parábola viria aqui acompanhando o mouse, acompanha o mouse. Descendo, passaria por aqui, o máximo por aqui, aí passaria pela origem e iria embora para infinito. Só desenhamos uma parte aqui porque interessávamos mais nos pontos de abscissa 2 e 3. Então, a parte quadrática segue o que o mouse está fazendo. Vem por aqui, encontra um mínimo e vai embora para infinito. Beleza, entre 2 e 3 a expressão é ax mais b. Como o a é menos 1, como está aqui no mouse, e o b igual a 4, a função seria menos x mais 4. Que no caso é uma reta que passa pelo ponto 2 e 2 e pelo ponto 3 e 1, como está desenhado aqui. E a última expressão, como vimos, seria x menos 2. No caso, é uma reta também, como entre 2 e 3, e que passa pelo ponto 3 e 1 e pelo ponto 2 e 0. Entretanto, ela não deveria ser desenhada aqui, pois a função assumiria outra expressão. Então, esse é o esboço de gráfico da função. E essa foi a questão 2. Repare também que nós igualamos, temos todas as satisfações para ela ser contínua. E esses foram os A e B encontrados, A igual a menos 1 e B igual a 4. E aqui está o esboço do gráfico. Essa é a ideia quando tem uma função de tripla expressão e ele pede quando a função tem que ser contínua e assim por diante. Temos que satisfazer aquelas três propriedades, que são o quê? O f no ponto tem que existir, o limite da função no ponto tem que existir e o limite da função no ponto tem que ser igual ao f no ponto. Então, essa foi a questão 2. Questão tranquila, como eu disse, são questões básicas, mas vamos lá para a questão de número 3.